Boa tarde para todos. Maravilha, estamos juntos novamente pela Rádio Ideal, a rádio colocada por Deus para abençoar a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Sandro Mauro, da Primeira Igreja Batista no bairro de Vila Maria. É uma alegria estarmos juntos uma vez mais e eu sei que esse momento que nós temos estado juntos aqui, o Senhor tem abençoado muitas vidas. Os nossos amigos rádio ouvintes que estão sempre aí nos acompanhando todas as segundas-feiras, nossos queridos irmãos que estão sempre ao vivo conosco também, pelo Facebook da igreja. Este é um programa da Primeira Igreja Batista em Vila Maria. O nome deste programa é Jesus Cristo, a única esperança. Eu coloquei o nome deste programa dessa forma, porque eu entendo que Jesus, ele é a única esperança em nossas vidas. Às vezes passamos por tantas desilusões, tantos problemas, tantas dificuldades, e em todos os momentos de nossas vidas, Jesus é a nossa esperança. Nós não temos outro que não seja Ele. Como eu já disse, esse é um programa da Primeira Igreja Batista no bairro de Vila Maria, e nós estamos ali na rua Antônio Graciano da Rocha, número 780. Estamos com os nossos cultos presenciais todos os domingos às 19 horas e todas as quartas-feiras às 19h30. Será um prazer recebê-lo ali na igreja nesses dias e neste horário. Estamos com os nossos cultos presenciais e também transmitindo diretamente pelo Facebook da igreja. Portanto, estamos com as nossas lives, estamos também com o nosso culto presencial. Você pode tanto nos acompanhar pelo nosso Facebook, ou você pode estar conosco ali presencialmente. Quero dizer-lhes que estamos tomando todas as precauções devidas, distanciamento conforme necessário, álcool em gel, todas as pessoas usando máscaras. Então você é meu convidado para estar aí conosco, para que possamos conhecê-lo e também orar pela sua vida, orar pela sua família, todos os domingos às 19 horas, todas as quartas-feiras às 19h30. Estamos ali, esperando por você. E nossos queridos irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, irmã Marcela Maquerra, a irmã Maria José Tavares, nossa querida irmã, um abraço, minha querida, para a irmã, para o seu Vilela e para todos os familiares que amamos tanto. Presbítero Alex, que tem feito aí um sucesso tremendo com as suas lives na internet, nosso querido presbítero, que Deus abençoe, querido presbítero Alex, você e toda a sua família. A Denizinha também, minha esposa, que nos acompanhando, a Natália, enfim, todos estão conosco, que sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. Que nessa tarde algo maravilhoso aconteça em nossas vidas. A minha esperança e a esperança de cada dia é que a cada momento as bênçãos de Deus se renovem em nossas vidas, que os nossos corações, que sejam sempre corações gratos, cheios, na verdade, da direção do nosso Deus, e que o próprio Deus continue abençoando as nossas vidas, os nossos corações. E neste momento, antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei que você os tem. Não sei quais são suas dificuldades, eu sei que todos passamos por elas. Mas uma coisa eu sei que o Senhor supre as nossas necessidades, Ele abençoa as nossas vidas, resolve os nossos problemas, transforma as nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é a única solução. Está conosco também agora a irmã Cida, nossa primeira vice-presidente da Primeira Igreja Batista em Vila Maria,
A irmã Cida está sempre nos acompanhando, né, nas nossas lives, e que Deus possa abençá-lo juntamente com o irmão César e toda a família. Irmã Nelly Campos, nossa querida irmã Nelly, que Deus possa abençoá-la. Abençoar meu querido irmão Carlinhos, esposo da irmã Nelly, que Deus abençoe este casal que tão nos faz bem. Que Deus abençoe todos que estão conosco. E como eu disse, quero orar pela sua vida e que o Senhor Deus nessa tarde continue abençoando-nos. E daqui a pouco, após esta oração, estaremos falando sobre como viver de modo digno no Senhor. Precisamos não apenas viver, mas precisamos viver de maneira digna. E que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe nessa tarde. Mas antes desta mensagem, eu quero orar por você. Vamos orar? Coloque no altar do Senhor agora os seus problemas, suas dificuldades, aquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode resolver. E agora vamos orar. Que o Senhor abençoe, portanto, a cada um, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, queremos pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada vida. O pedido da irmã Nelly, pedindo pela sua irmã Maria, que o Senhor possa atender, ó Pai, a sua petição. Não sei o que acontece com ela, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, iluminar e livrar de todos os males. Todos os irmãos que estão conosco, pela live, também pela Rádio Ideal, todos nós, Senhor, padecemos, todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada. Onde houver trevas, que o Senhor traga a luz do Senhor Jesus. Onde houver tristeza, que a alegria venha dos altos céus. Onde tiver, ó Pai, desentendimento, que venha a paz vinda do Senhor em cada família nesta tarde. Qualquer problema de saúde física, que seja curada pelo Senhor. Problemas emocionais, que nesta tarde, ó Pai, haja cura, e que todos os nossos queridos rádio ouvintes, todos os nossos queridos que estão nos acompanhando pela internet, sejam totalmente abençoados pelo Senhor. Nós confiamos no Senhor. Todos que estão nessa rádio, sabe, ó Pai, que é uma rádio evangélica, sabe que aqui estamos cantando música que glorifica o Teu nome, sabe que estamos lendo a Tua palavra. Portanto, são pessoas que buscam a face do Senhor, são pessoas que creem no Senhor e são pessoas que querem fazer a vontade do Senhor. Para essas pessoas, eu peço as mais ricas bênçãos vindas dos altos céus. Abençoe cada vida, abençoe cada família e prospere cada um em todas as áreas para o louvor da Tua glória, em nome do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler encontra-se em Efésios, no seu capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que em nossos corações o Senhor abençoe a Tua palavra. Paulo, o apóstolo, nosso querido, ele considerava-se um prisioneiro no Senhor. Não apenas prisioneiro no seu cárcere privado, que muitas vezes ele era cometido, ele era levado, não apenas nas suas amarras e algemas físicas, mas ele considerava-se prisioneiro no Senhor, no sentido de fazer a vontade do Senhor, de não ter liberdade para fazer aquilo
que seria do seu bel prazer, mas a sua liberdade seria, na verdade, ser cativo daquele que nos liberta para sermos seus servos. Parece andar antagônico isso, mas é verdade. O Senhor nos liberta da escravidão do pecado para sermos servos dele, ou seja, para servirmos, para honrá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para submetermos à tua vontade. Então nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação do pecado, nós somos livres da condenação do inferno, nós somos livres das garras de Satanás. Aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. E por outro lado, todos que são livres também são servos. Livres do mundo, do pecado, das algemas do diabo, mas servos do Senhor. É assim que Paulo sentia, prisioneiro no Senhor. E Paulo, ele tinha uma grande preocupação. A preocupação dele era estar no lugar mais alto que o homem pode estar. Você sabe, querido rádio ouvinte, queridos irmãos que nos acompanham aí pela internet, qual é o lugar mais alto que nós podemos estar? Eu vou deixar você escrever aí. O primeiro que escrever qual o lugar mais alto que podemos estar, eu vou comentar aqui. Então Paulo queria estar no lugar mais alto que o homem poderia estar, e nós temos que almejar este lugar. Então por isso ele sentia-se, ou ele fazia-se prisioneiro do Senhor, para estar no lugar mais alto. Só que ele queria que as pessoas também não apenas se sentissem, mas se comportassem como ele, um prisioneiro do Senhor, que se comportasse como ele nas suas falas, nas suas atitudes, no seu proceder, na sua vida de uma forma geral. Todo o cotidiano da vida de Paulo, toda a vida de Paulo era investida para viver a vida de Jesus, para viver segundo a vontade do Senhor Jesus. E são essas as lições maravilhosas que Paulo ele vem nos ensinar. E a preocupação dele era exatamente essa, que nós fôssemos prisioneiros do Senhor, que nós andássemos dignos da nossa vocação, digno de estarmos na presença dele, digno de sermos chamados cristãos. A irmã Macaca respondeu aí que é junto aos pés do Senhor Jesus, exatamente, irmã Marcela. É o lugar mais alto que nós podemos estar, que o ser humano pode estar, é aos pés do Senhor Jesus, irmã Cida, aos pés do Senhor Jesus, irmã Cida, irmã Maguerra, irmã Maria Tavares, aos pés do Senhor Jesus, é o lugar mais alto. Sabe, às vezes nós seres humanos, querendo ou não, nós temos mania de grandeza, é verdade. Queremos os melhores lugares. Quando você vai no cinema, você quer o melhor lugar. Você vai no ônibus, você quer sentar ali do lado da janela. Você vai no aniversário, você olha as cadeiras e vê o melhor ângulo, vê o melhor lugar. E nós queremos os melhores lugares. Nós queremos a primazia, sabe? E nós temos que entender que toda a primazia é do Senhor. Toda a honra é do Senhor, toda a glória é do Senhor, todo o louvor é do Senhor. E é assim que nós vamos andar de maneira digna na nossa vocação, dando o nosso melhor para o Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor de nossas emoções, o melhor de nossas finanças, o melhor de nosso relacionamento. Sabe, o Senhor, Ele fez o melhor para nós. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Agora precisamos estar nesse lugar alto, que é aos pés do Senhor Jesus. Então Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação que fosse chamado. Então nós fomos chamados por uma vocação, e a nossa vocação é Cristo. O nosso desejo é seguir a Cristo. Nosso desejo maior, a nossa vontade, a nossa ânsia é de estar aos pés do Senhor Jesus. Mas como viver de modo digno no Senhor? Como viver de maneira digna de nossa vocação? Aí sim, Paulo vai nos dando algumas dicas nesse texto que nós lemos. Primeiro, ele diz que nós precisamos, na verdade, obedecer
ao Senhor. E o próprio Davi, ele reconhecendo isso, ele disse: se o Senhor quisesse sacrifício, eu os daria. Mas o Senhor, na verdade, ele quer um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. O sacrifício de Jesus foi o suficiente. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. Exatamente isso, obediência. Então, uma das formas, uma das maneiras de nós vivermos de maneira digna da nossa vocação, de maneira digna no Senhor, é obedecendo. Você percebe, querido rádio ouvintes, queridos irmãos que estão conosco aí ao vivo pela internet, você percebe como nós temos dificuldades para obedecermos desde criança? Desde criança, desde a nossa tenra idade, a palavra que nossos pais é não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque nós sempre fazíamos. Sempre estávamos em lugares perigosos, sempre estávamos em desobediência. Então a desobediência faz parte da natureza humana. Só que o ser humano quer suprir a necessidade da obediência pelo sacrifício. Na verdade, Deus ele não quer o nosso sacrifício em si, o sacrifício de Cristo já foi o suficiente. Ele quer a nossa obediência. E obedecer quando somos crianças é tão difícil. Obedecer quando somos adultos continua com o mesmo. Só que agora, depois de adultos, além de desobedientes, além de quebrarmos regras, além de desobedecermos, nós temos um agravante. Nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos que ninguém chame a nossa atenção. E se alguém chamar, ficamos aborrecidos, ficamos bravos, ficamos com raiva. E ficamos como crianças lá no passado, ficamos de mal dessas pessoas. Cortamos relacionamento, cortamos amizade. Certamente que a Bíblia diz que toda correção no início ela é desagradável, é lógico que é, ninguém quer ser corrigido, mas a Bíblia diz: se você corrigir um tolo, você ganhará um inimigo, você ganhará um adversário, mas se você corrigir um sábio, você ganhará um amigo. Então, que nós sejamos sábios para que possamos receber a correção do Senhor. Ah, pastor, eu entendo e eu aceito correção do Senhor, mas eu não aceito pessoas me chamando a atenção. Meu querido rádio ouvinte, meu querido irmão da internet, Deus nos corrige usando pessoas para nos chamar a atenção. Então, quando alguém chamar a atenção, preste atenção, se não é Deus puxando sua orelha, se não é Deus te dando alguns toques, se não é Deus falando com você. E eu tenho para mim, isso me preocupa, que quando Deus fala conosco e nós não ouvimos a voz de Deus, Ele começa a aumentar o tom da sua voz. Ou seja, Ele começa a mudar as suas atitudes e nós corremos grande perigo. Então vamos obedecer? Obedecer, isso mesmo, irmã Gelsa, Eliane, é melhor do que sacrificar. Deus quer a nossa obediência. E é difícil para mim. É difícil para mim. Não é porque eu sou pastor que é fácil nós vivemos em obediência. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Nós estamos aqui nessa rádio passando uma ideia de super homem, super herói. Não. Nós não somos. Nós somos pecadores. A nossa natureza é adâmica e nós temos que lutar contra nossas vontades, nosso próprio desejo. O próprio Jesus disse: se vocês quiserem vir a mim, negue-se a si mesmo, ou seja, lute contra você mesmo, mas me obedeça. Me obedeça, não apenas ofereça sacrifício, mas me obedeça. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então, como viver de modo digno da nossa vocação? Paulo vai nos mostrando, nos alinhando, nos dando alguns pontos, algumas ideias para vivermos de maneira digna, e uma delas é obedecer ao Senhor. A segunda ideia que ele fala no texto é que possamos viver de maneira humilde. É outra grande dificuldade
para nós. Às vezes, quando vemos, ou você vê, algumas pessoas que moram numa casa de poucos recursos e não tem nenhum bem, ou não tem grandes bens materiais, e você diz, aquela pessoa é humilde. Não é essa ideia de humildade. Não é essa ideia de humildade. A humildade faz parte do nosso ser, faz parte do nosso coração. É algo que vem do alto, não é algo que vem de fora para dentro, mas algo que vem de dentro para fora. É colocado pelo Espírito Santo de Deus. Quer ter uma ideia do que eu estou dizendo? Que humildade não é falta de recurso financeiro e orgulho não é abastança de bem financeiro. Teve um certo cidadão que tinha muitos recursos financeiros, e ele decidiu ser humilde. Ele disse, a partir de hoje eu vou ser humilde. Ele pegou tudo que tinha e vendeu, doou os seus recursos para as pessoas e foi viver de maneira pobre, E certa feita ele andando por uma mata, e ali naquela mata, em alguns lugares, tinha algumas pessoas andantes que estavam também por ali, que não tinha recurso nenhum. E ele, já cansado do caminho, pegou uma madeira e assentou-se naquela madeira. E daqui a pouco ele levanta-se, e quando ele levanta, alguém senta no lugar dele. E ele fica muito nervoso, fica muito bravo, e vai lá, pega no colarinho daquela pessoa e diz, saia dessa madeira, porque essa madeira é minha. Essa madeira é minha. Naquele momento ele já não tinha mais nenhum recurso financeiro, mas o orgulho ainda estava dentro do seu coração. Sai daí, porque este lugar é meu. Isso aqui eu coloquei, isso aqui é meu, você não toca, você não pode usar, você não pode usufruir, porque é meu. E ele estava ali ainda cheio de orgulho, obstante não ter nenhum recurso financeiro. Então, humildade não está ligada à falta de recurso financeiro, mas está ligada à falta de quebrantamento diante do altar do Senhor. Está relacionado à nossa não obediência, à nossa não vida com Deus, o nosso não caminhar com o Senhor Jesus, os nossos corações, na verdade, distanciados do Senhor. Então, Paulo ele vai ensinando que nós temos que viver de maneira humilde. Né? Deus ama os humildes. Deus ama os humildes. Pastor, Deus não ama todo mundo, é verdade. Deus ama todo mundo, mas algumas pessoas, Deus tem um negócio especial com essas pessoas. Quer uma prova disso? Se você olhar para o Evangelho e você olhar para os discípulos, tem um dos discípulos que Jesus era mais achegado dele, que Jesus, na verdade, repousava sobre o seu peito, ele repousava sobre o peito de Jesus, ele era muito amigo, que era João. Percebe? Era o mais próximo de Jesus. Então Deus ama as pessoas, Deus ama todas as pessoas, mas tem pessoas que têm algo especial com Deus. Eu quero acreditar, meu querido rádio ouvinte, eu quero acreditar, queridos irmãos que estão aí via internet, que você é uma dessas pessoas, amém? É uma dessas pessoas que vive em obediência, obstante ter tanta dificuldade para isso, mas procura fazê-lo, e uma pessoa que vive de maneira humilde, que procura fazer a vontade do Senhor. E humildade também está ligada no sentido de nós reconhecer que nós não somos, que nós não podemos, que nós não fazemos, que somos pequeninos e que o Senhor ele é grande, que o Senhor é excelso, que o Senhor é poderoso, que se não for o Senhor em nossas vidas estamos perdidos. Isso é humildade. Lembra-se quando Jesus disse, se nós não formos como uma criança, não herdaríamos o reino dos céus? É no sentido de humildade, é no sentido de dependência. Isso é humildade, a dependência do Senhor Jesus. Que nessa tarde, queridos irmãos, queridos rádio ouvintes, que sejamos humildes, ou seja, que sejamos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Você é dependente do Senhor? Eu creio sim, em obediência e humildade. E Paulo ele continua: como viver de modo digno do Senhor? Viva em mansidão. Como é difícil para nós. Como é difícil para nós. Talvez na igreja, os irmãos que frequentam a igreja, tantos irmãos aí via internet, os irmãos da rádio Ideal, talvez na igreja é fácil ter uma mansidão.
com as pessoas que você mal conhece, é fácil você ter uma mansidão, mas nós somos provados no fogo, dentro do nosso lar, com nossos familiares, com as pessoas que estão mais próximas de nós, e nós temos que exercer essa mansidão. Eu tenho certeza absoluta, você hoje, que está conosco, e eu também, hoje nós vamos ter ainda a oportunidade de exercer a nossa mansidão. E nós vamos exercer a nossa mansidão quando alguém vem e nos afronta. Prova maior de exercer a mansidão é o Senhor Jesus. Foi afrontado, recebeu cusparada no rosto, recebeu chicotada, recebeu tapa no rosto, recebeu paulada, e ele agiu sempre de forma humilde. Agiu sempre de forma mansa, agiu sempre de forma tranquila na sua vida. Sempre que ele foi afrontado, pastor, mas é Jesus, isso é Jesus. Outros discípulos também o fizeram. Nosso irmão Estevão, quando ele foi, na verdade, apedrejado, ele foi, na verdade, de forma injusta, levado à morte, e antes de ele dar o último suspiro, ele disse: Senhor, por favor, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Isso é mansidão, isso é mansidão. Moisés, que tirou aquele povo do cativeiro egípcio, mais de 400 anos, e aquele povo passando pelo deserto de dura cerviz, rebelde contra o seu líder espiritual, e o líder uma hora vai ali para o monte, e quando chega tem bezerro de ouro, tem adoração, tem orgia, tem danças, tem muitas outras coisas que naquele momento estavam desagradando a Deus. Percebe? José, que na verdade é traído pelos seus irmãos, é vendido para os ismaelitas, é feito escravo, e quando ele está no trono, quando ele torna o governante do Egito, ele encontra seus irmãos e age de maneira tão mansa com seus irmãos. Meus queridos, eu sei que é difícil para mim, eu sei que é difícil para você, mas vamos exercer essa mansidão? Pastor, mas eu não sou manso. Então vamos pedir o Espírito Santo, que está dentro de nós, porque Ele está dentro de nós. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê essa mansidão. E a próxima vez que alguém te injuriar, lembre de Jesus. Lembre de Jesus, lembre de muitos outros personagens, mas lembre de Jesus e lembre também do Espírito Santo que habita em você. Ele vai dar condições para você de glorificar, exaltar e bem dizer a Deus através da sua mansidão. Amém? E Paulo continua: viva em obediência, viva em humildade, viva em mansidão, viva em longanimidade. Ser longânimo na verdade, ir muito além daquilo que as pessoas esperam de nós, ir muito além do que a nossa própria capacidade emocional, é uma capacidade vinda do Espírito Santo, só Deus pode dar isso. Aliás, é fruto do Espírito Santo, a longanimidade, que sejamos longânimo para com as pessoas. Deus é longânimo, Deus é muito longânimo. A Bíblia diz que algumas pessoas dizem assim: onde está esse Jesus que não volta? Desde a antiguidade falavam que ele iria voltar, mas ele não voltou. E a Bíblia diz: mas Deus não retarda a sua volta, ainda que alguém a tenha por tardia. E o texto vai dizer: mas Deus é longânimo para convosco, ele vai além, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Surpreenda as pessoas, vá além da paciência, vai além, seja longânimo, e certamente o Senhor, Ele vai continuar abençoando a sua vida. Como viver de modo digno? Paulo continua, ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar em amor, não é com raiva não, sabe? Não é com ódio não, mas é suportar em amor. Suportar em dois sentidos, preste atenção como que nós devemos suportar. Primeiro, o suporte. Nós temos que dar suporte para as pessoas, ou seja, nós temos que dar o ombro para a pessoa chorar. Nós temos que dar o ombro para as pessoas se apoiarem e poder se projetar. Isso chama-se suporte.
dá suporte para as pessoas que estão caindo, ela apoia em você de maneira que você é o suporte e ela não caia. E você está sendo usado por Deus como suporte, então suporte as pessoas, ou seja, apoie as pessoas, ampare as pessoas, ajude as pessoas, abençoe as pessoas. Foi isso que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, deixa sua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar e ser tu uma bênção. Ou seja, ser tu suporte para as pessoas. Através de você, muitas pessoas receberão suporte, grandes nações receberão suporte. Meu querido rádio ouvinte, queridos irmãos que estão conosco, irmão Douglas, Diego está conosco também, seja suporte, seja suporte. Seja sempre aquele que suporta, aquele que apoia e nunca aquele que empurre. Nunca aquele que empurre. Nunca aquele que dê tronco, como às vezes fazemos numa linguagem futebolística, você dá para deslocar o adversário, até porque você não tem adversário. Ou pelo menos você não é adversário, ainda que você os tenha. Mas ele é seu adversário, mas você não é adversário dele. Ainda que ele seja seu inimigo, você não é inimigo dele. Então dê suporte, suporte nesse sentido. E suporte de suportar mesmo. Tem pessoas que são difíceis mesmo. São pessoas que são difíceis mesmo. Eu sou capaz de imaginar que você está doido para escrever um amém aí, quando dizemos que tem pessoas que são difíceis mesmo. Só que muitas vezes essas pessoas difíceis também somos nós e nós não percebemos. As pessoas percebem e nós não percebemos. Às vezes falam, o João, o José, o Francisco, a Maria, o Joaquim são chatos. E talvez a Maria, o José e o Francisco estão falando mesmo as coisas de nós, que somos chatos. E nós nem percebemos isto, percebe? E nós nem percebemos. Então que nós possamos suportar as pessoas chatas, porque somos chatos muitas vezes. Que possamos suportar as pessoas inconvenientes, porque o inconveniente não sabe que ele é inconveniente e muitas vezes nós podemos estar sendo inconveniente sem saber, porque o inconveniente não sabe que está sendo. Pegou a ideia? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele resplandeça sobre nós a tua luz, o teu rosto, e tenha misericórdia de nós. E que nós possamos suportar as pessoas, para que as pessoas também possam nos suportar. Possamos aguentar, tolerar as pessoas, para que as pessoas também possam nos tolerar. E como as pessoas nos toleram? Tem muitas pessoas que são doidas para falar muita bobagem para a gente. Talvez você seja uma dessas, talvez eu seja. Se fôssemos ouvir todas as verdades que as pessoas querem falar para a gente, misericórdia, sabe? Mas elas seguram a onda delas porque estão nos suportando. Essa é a ideia, vamos suportar um ao outro. Isso aí, na verdade, é só uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não temos condições disso. É o Espírito Santo que faz isso em nossa vida, é o Espírito Santo que trabalha isso em nossos corações. É o Espírito Santo que nos enche dessa capacidade, e essa capacidade vem do alto céus. Então, a partir de agora, meu querido, você vai ser um suportador. Amém? Você vai ser um suportador. Suporte as pessoas. Suporte o seu pai, suporte sua mãe, suporte seu marido, suporte sua esposa, suporte os seus filhos, suporte os seus vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Suporte os seus vizinhos, ame o seu vizinho. Percebe? Então temos que ser suportes e temos que dar suportes. Essa é uma das formas de nós vivermos dignamente no Senhor. Outra forma, Paulo está dizendo, esforçando-se diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, é necessário um esforço tremendo. É necessário um esforço tremendo. Não é fácil, não é moleza. Não é moleza, temos dificuldades para isso. Então Paulo está dizendo, esforce para isso. Como um corredor, quando ele está ali na sua maratona, ele coloca toda a força dos seus músculos para que ele possa chegar em primeiro lugar. Como o nadador numa disputa, ele coloca todas as forças do seu corpo.
Imagine, na verdade, a questão do esforço, alguém pegar a sua cabeça e colocar dentro de uma bacia com água e segurar a sua cabeça ali dentro daquela água. Você vai se esforçar, para manter-se vivo. E você vai ter as últimas consequências de esforço para manter-se vivo com a cabeça debaixo da água. Essa é a ideia. Com a cabeça debaixo da água e você lutando com todas as forças para manter-se vivo. Esforce-se pela unidade. Esforce pela unidade. Esforce para estar bem com as pessoas. Esforce para ter essa unidade no corpo de Cristo, que é o vínculo da paz. Temos que nos esforçar. O mínimo que nós podemos fazer é nos esforçarmos o máximo para fazermos a vontade do Senhor. Amém? Últimas duas ideias do texto, para nós encerrarmos a nossa mensagem, como viver de modo digno no Senhor, dá frutos. Nós precisamos dar fruto, frutificando em toda boa obra. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Somos discípulos de Jesus, dando frutos dignos de arrependimento, fruto digno da vocação que nós somos chamados, fruto digno do nome de cristão que nós carregamos, onde quer que nós estejamos, fruto digno do título que nós recebemos de pai, recebemos de mãe. Percebe? Temos que dar frutos na convivência diária, de maneira que glorifiquemos a Deus através de nossas atitudes, para que o Senhor realmente seja glorificado, e frutos de levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho, de levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo, que salva, que cura, que liberta, que escreve o nome no livro da vida e que um dia vai levar para o céu. Somos chamados para dar frutos. Você, meu querido, é árvore. E eu quero acreditar que você é árvore cuidada e regada no jardim de Deus. E se você é árvore regada e cuidada no jardim de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, você vai dar fruto. Você vai dar fruto para a glória do Senhor. E vamos frutificar juntos para o engrandecimento do nome do nosso Deus. E por último, viver em desenvolvimento e em crescimento. Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer em Jó, em Hebreus, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Viver em desenvolvimento e crescimento. Conhecer a Deus, conhecer a tua vontade, os seus desígnios, os teus desejos, e que possamos seguir esses desígnios, esses desejos, essa vontade de Deus. Dessa maneira, nós vamos viver de modo digno da nossa vocação, a nossa vocação no Senhor. Você tem uma vocação, e a nossa vocação é Cristo, a nossa vocação é o céu, a nossa vocação é fazer a vontade do Senhor. E queridos rádios ouvintes que estão nos ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não o reconheceu como Senhor e como Salvador, eu gostaria de apelar para o seu coração, para que você possa reconhecer que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus verteu o seu sangue naquela cruz de horror para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tenhamos paz de espírito, tenhamos paz em nossos corações, tenhamos alegria vindo dos céus, mas que tenhamos, acima de tudo, os nossos nomes escritos no livro da vida. Foi para isso que Jesus morreu. Ele não morreu apenas para ser bons cidadãos, para ser bons pais de famílias, para ser bons vizinhos, para ser bons irmãos. Não, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para que fôssemos salvos, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, que você possa entregar a sua vida para Jesus. E se você está fazendo isso nessa tarde, entregando a sua vida para Jesus, você sabe onde nos encontrar e nós podemos ajudá-lo. Nós podemos ajudá-lo na sua caminhada espiritual, nós podemos ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Estamos aqui todas as segundas-feiras na Rádio Ideal, a partir das 14 horas. Estamos todas as quartas-feiras e domingo no Facebook da igreja. Você sabe onde nos encontrar e nós podemos ajudá-lo. E que todos estão conosco na Rádio Ideal,
está conosco ao vivo pelo Facebook, que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Quero ainda reiterar o meu convite. Nós estamos ali como primeira Igreja Batista no bairro de Vila Maria, na rua Antônio Graciano da Rocha, número 780. Nossos cultos, todos os domingos, às 19 horas, todas as quartas, às 19h30. Esperamos por você. E se você, porventura, não puder estar conosco, nos acompanhe pela live. Todos esses dias, nas quartas e domingos, estamos ao vivo pela nossa live. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Quero fazer uma oração abençoando você. Que este momento tenha sido e continue sendo de grande reflexão e de grande elevio espiritual para nós. Amém? Que Deus possa abençoá-lo em nome de Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, quero pedir bênçãos sem medidas para todos que estão nos ouvindo, quer seja pela rádio, quer seja pelo Facebook, que sejam abençoados, guardados, iluminados e protegidos pelo Senhor. Que todos nós possamos viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Nós não temos condições para isso, mas que o Senhor possa nos ajudar para a glória e para o engrandecimento do nome do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo conosco seja, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E até segunda-feira, às 14 horas, se Deus disser que sim. Amém.